Hoje, meus amados, é sábado e eu lhes convido a abrir as suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 1. 2 Samuel 18, 1. Que todos entrem em concordância comigo para orar ao Senhor. Meu Pai Celeste, lhe agradecemos de todo o nosso coração pela sua presença, pois eu repreendo nessa noite todo adversário, tudo aquilo que se levanta contra essa palavra, toda distração, tudo aquilo que Satanás tenta e procura fazer para roubar a bênção que o Senhor tem para seus escolhidos. Pois eu digo, Satanás, bate em retirada, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor, Jeová Sabaoth, o Deus que guerreia e que assim defende Sião, defende a sua igreja, certamente estará nos cercando nessa noite para a glória e honra do seu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela grande oportunidade de estar mais uma vez na sua presença. Lhe amamos de todo o coração. Amém e amém. Glória a Deus. 2 Samuel 18, 1. Glória a Deus. Vamos falar, importante, porque já falei nas semanas anteriores acerca da temática, que nós estamos estudando em 2 Samuel, para aqueles que nos veem pela primeira vez, e não venham se perder. A semana passada, nós estudamos acerca, de Absalão. Absalão. Quem era Absalão? Absalão era o filho de Davi, do rei Davi, do famoso rei Davi. E nós estudamos que esse filho, cujo o próprio Davi tinha dado várias oportunidades, inclusive tinha perdoado várias vezes. Perdoado de Absalão ter matado seu próprio irmão, o próprio filho de Davi, chamado Amon, ou seja, Absalão tinha cometido um erro muito grave, mas Davi o perdoou. E mesmo Absalão tendo fugindo de Jerusalém, que era o lugar onde Davi tinha seu trono, Davi é a representatividade de um pai misericordioso e que, por mais que sua transgressão foi grande, pois quando um Absalão deseja voltar para Jerusalém e se arrepender dos seus pecados, quem é o pai para não perdoar os seus pecados? Então vimos um Davi perdoador, um Davi misericordioso, que é a perfeita representação daquilo que acontece no céu. Só que esse Absalão, frente a um pai assim misericordioso, nós estudamos que Absalão, com o tempo, recebeu título, com o tempo recebeu posses, e Absalão se perdeu no seu ego, de tal forma que Satanás colocou no coração dele o desejo de conspirar contra o seu próprio pai. Conspirar de que forma? Em tomar o próprio trono do pai, do rei Davi. Realmente uma ação satânica, um desejo maligno que nós podemos ver, inclusive no mundo espiritual. Hoje, no meio de muitos cristãos cujo Senhor tem demonstrado muita misericórdia sobre algumas pessoas, tem perdoado inúmeras vezes, mas Absalão não quer viver
como um filho de verdade, que agrada o seu pai. Então, em Jerusalém, Absalão se desvia. Então, mesmo evangélico, Absalão, um crente, um homem cujo, inclusive, é escolhido a ser filho, pois se rebela mais uma vez. Crucifica seu pai de uma maneira simbólica, ou seja, conspira contra seu pai. Trai o seu pai. E Absalão, sim, meus amados, tomou à força o trono de Davi. E temos visto também a semana passada que Davi, quando estava sentado no trono, ele tinha conselheiros. E Davi tinha 2 conselheiros realmente que ocupavam uma posição muito importante, cujo eram ouvidos por parte de Davi. Um conhecido como Aitofel, um conselheiro de Davi, cujo até mesmo o próprio Davi considerava como a voz sendo de Deus. Aitofel, um homem muito sábio, porém um verdadeiro traidor. E tinha outro conselheiro de Davi, mas que inclusive era amigo de Davi, amigo pessoal do rei Davi. E quando Absalão tomou seu reino, esses 2 traíram Davi. Eles traíram Davi e assim se tornaram conselheiro do novo rei por pouco tempo, do rei Absalão. E debaixo dos conselhos dos seus conselheiros, Absalão, uma vez que for rei, Absalão recebe a orientação de Aitofel, um dos conselheiros. E a orientação que Aitofel dá para Absalão é: age rápido. Você, Absalão, tem que agir rápido. Davi fugiu para o deserto. Então pega os teus valentes rápido e ali mata o rei. Conselho de Aitofel. Traidor. Traidor. E todos os amigos que se diziam amigos, mas que não eram amigos de Davi, foram revelados. Foram revelados na tribulação. Foram revelados na fuga de Davi. E diz a palavra de Deus que esse conselheiro, chamado Aitofel, após trair o rei Davi para servir o rei Absalão, ele voltou para sua casa e se enforcou. Isso mesmo, ele se suicidou, tirou sua vida. Por quê? Porque quando Aitofel, o conselheiro, aconselhou Absalão, Absalão ouviu o que ele tinha para dizer, mas o desprezou. Mas Absalão ouviu outro conselheiro, que era o amigo de Davi. E depois desse desprezo, e certamente outras razões atrás de tudo isso, que eu acredito um remorso do próprio Aitofel em ter feito aquilo que tinha feito, porque para se suicidar, para se enforcar, certamente tem que ter muitas razões. Aitofel, aquele cujo era assim com Davi,
aquele cujo andava com Davi, muito perto de Davi, se enforcou. Não seria, meus amados, uma prévia daquilo que o soberano Deus iria permitir quando o Rei dos Reis se manifestaria em Jerusalém? Não foi isso que aconteceu quando aquele cujo era do grupo dos 12 traiu Jesus, o Rei dos Reis, para servir outro rei chamado Satanás? Vejam como o Antigo Testamento e as histórias são proféticas. São proféticas. E o que Aitofel e Judas Iscariotes teriam em comum? O que esses dois personagens, Aitofel, que estava perto do rei Davi, e Judas Iscariotes, que estava muito perto de Jesus, teriam em comum? Pois ambos traíam o seu rei. E ambos morreram enforcados. É forte. E assim diz a palavra em 2 Samuel 17, 23. Olha que diz: vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. Então, por que, meus amados, Aitofel teria se suicidado? Por que isso? Eu tenho convicção que houve remorso no coração de Aitofel. O remorso e o fato que Absalão sequer quis aceitar o conselho de Aitofel fez com que Aitofel, usado, tomado pelo próprio Satanás, a sugerir, inclusive, Absalão a conspirar por seu pai, pois foi conduzido àquilo que Satanás faz com aquele cujo trai o Filho do Deus vivo. Pois quando um crente trai Jesus por obedecer a Satanás e aceitar as suas ofertas, esse se torna cúmplice de Absalão e traidor de Davi. Eu vejo totalmente Aitofel, mas totalmente com as mesmas características de Judas Iscariotes. Incrível, não é incrível, é incrível porque é totalmente profético, é como se Deus dizer, bom, eu vou desenhar isso, eu vou permitir isso, vai Satanás, pode entrar nele, porque é um propósito, porque eu quero já desenhar uma história para se revelar de maneira simbólica e escondida aquilo que também acontecerá quando o Rei dos Reis se manifestará em Jerusalém. E cujo muitos o tirarão e o matarão fora de Jerusalém. Porque assim fizeram com Jesus. Desculpa. Agora, o que chama a minha atenção, também comparando Aitofel com Judas Iscariotes, é o fato de que os fariseus da época, quando Judas traiu o mestre por moedas, por poucas moedas, Judas, ele não se arrependeu, ele teve remorso. E aí, para os fariseus,
o conselho de Judas não tinha importância. Apenas os fariseus quiseram aquilo que lhe interessava receber. Mas Judas nem foi valorizado dos fariseus, ou seja, Judas nem foi valorizado por Satanás. E assim acontece justamente com aqueles que estão na corda bamba, ou seja, nem para lá e nem para cá, que estão no muro. Esses apanharão por parte de Satanás. Apanharão e certamente sofrerão. E o salário desse, certamente, é pior mesmo. É pior mesmo do que aquele que até mesmo nunca conheceu a verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que para aquele que já conheceu a verdade, para um Aitofel, que já conheceu a intimidade do rei Davi, melhor para esse não ter conhecido Davi. Melhor para esse não ter conhecido Davi. Porque Deus diz, para esse, o meu juízo será maior. E assim aconteceu. Porque o espírito da morte entrou em Aitofel e o conduziu a fazer aquilo que a morte deseja fazer com todos aqueles que lhe pertencem. Se enforcou. Se Aitofel verdadeiramente houvesse se arrependido, eu creio que ele teria pego o seu cavalo e teria fugido de Jerusalém. Teria fugido da presença do falso rei do falso rei Absalão, para se encontrar aonde estava o verdadeiro rei. Ou seja, se Absalão de verdade se Aitofel, verdadeiramente se houvesse arrependido, ele teria abandonado a sua vida antiga, as suas práticas antigas, saída da sua posição, do lugar físico antigo, de traidor, abandonado, deixou tudo em Jerusalém para ir aonde, pastor Cris? Aonde Davi estava. E, se necessário, ir para o deserto. Porque ali está, em Jerusalém, estão os bens e os negócios de Aitofel. E aí, Aitofel, estarias tu disposto a perder e deixar em Jerusalém os teus negócios para revelar teu arrependimento verdadeiro e assim pegar teu cavalo, levar tua família e ir para o deserto, onde o rei de verdade está e te espera para te tratar e se encontrar contigo? Mas ali está. Por que os Aitofel morrem? Porque além de serem traidores, antes de morrer, vão para os seus negócios, como assim Aitofel fez, para colocar tudo em ordem. Porque para esses, eles não querem perder o que toda a vida deles tinha valor. Mas a presença de Davi nunca teve valor. Um arrependimento verdadeiro é esse. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Aitofel, deixa teus negócios se é necessário, porque se Davi está no deserto, então vai tu procurá-lo. Ah, mas meus negócios estão aonde o rei Absalão está. Tu não está disposto a perder?
Deixa com Absalão. Não é aquilo que eu fiz, por acaso, quando decidi seguir o verdadeiro Rei, Jesus Cristo? Todos os meus bens, todo o brilho da glória humana estava quando eu era cantor secular com o Rei das Trevas. A única forma para revelar ao Senhor meu arrependimento é deixar tudo no Egito e, pela fé, pegar meu cavalo e ali ir pedir perdão a Davi. E se você quer Davi e quer falar com Davi, ele está aonde tu vai depender apenas dele. Porque no deserto não tem mais aquilo que na presença do falso rei você encontrava. Isso é ser crente de verdade. O covarde, meus amados, não tem coragem de fazer isso. Você sabe por quê? Porque um Aitofel prefere tirar a sua vida e prefere se enforcar do que assumir o seu erro e agir para sair da cidade governado por um rei mau. E tem pessoas que hoje à noite, para revelar a sua conversão genuína a Deus, eles vão ter que fazer isso. E não adianta ter remorso, Aitofel. Ele diz, eu traí o rei, eu não consigo, eu estou servindo Satanás, eu sei que eu estou fazendo a vontade dele, eu estou vivendo em pecado, e aí, realmente, eu sou ninguém, eu sou pobre, e eu não valho nada. Pare de te queixar. Mostra que tu te arrependeu de verdade. De que forma, pastor Cris? Pega teu cavalo. Pega teu cavalo. Ai, meus negócios. Deixa os negócios. Deixa tudo aquilo. É uma simbolização. Eu não estou falando de você deixar os negócios. Mas estou falando de maneira simbólica. Deixa em Jerusalém. Deixa aquilo que um dia foi o motivo de você se prender na situação cujo hoje tu estás. E não agrada a Deus. E pega teu cavalo, decide-se. Em vez de te enforcar e aceitar essa situação e prevalecer morto ou morta, não seja pois tu um Aitofel. E vai até Davi. Se tens coragem. Eu teve coragem. E há muitas pessoas que têm o peito e têm coragem de fazê-lo. E foram honrados por Deus. Porque todos aqueles que têm coragem a sair do Egito e deixar no Egito aquilo que é do faraó, pois irão em direção à terra prometida. Mas antes, tem que passar pelo deserto. Porque é no deserto que Davi lhe espera. Então escutas, meus amados. Se por muitas vezes você agiu como Aitofel e Judas Iscariotes, traindo a confiança do rei, hoje o Senhor, usando minha vida, lhe diz: não faça loucura. Não faça loucura, Aitofel.
faça agora o que é certo aos olhos de Davi, aos olhos de Jesus. Sai perto do rei falso chamado Absalão, sai perto daquele que é rei deste mundo, que nós chamamos, que a Bíblia fala que é Satanás, e junta-se aos que justamente vivem com o rei. Junta a tua família e os teus bens e sai para o deserto, onde o rei bom te espera. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois certamente, se há verdade em você, se há sinceridade em você, e você comprova ao seu arrependimento, sair de um lugar para ir em outro lugar. Porque uma mudança de arrependimento é uma mudança. É uma mudança. Se despede de um lugar para entrar num outro lugar. Pois se há verdade em você, Davi te perdoará. Se há verdade em você, Jesus te perdoará. Te perdoará. E o próprio espírito maligno que o incentivava a errar, não o conduzirá à desgraça total. Mas no caso contrário, se vocês querem continuar a viver de remorso em remorso, o fim será aquele de Aitofel, cujo eu não desejo para nenhum de vocês. Pois, amados, o juízo de Deus começou. O juízo de Deus começou. Até aqui os inimigos de Davi estavam triunfando, mas como eu disse a semana passada, meus amados, Deus é aquele que determina o começo e que determina o final da tempestade. Deus é aquele que determina o início da perseguição dos inimigos, de um ungido de Deus, e também que determina o fim da perseguição. E Deus é aquele que determina o início da enfermidade e o fim dela. Por quê? Porque Ele é o Amém. Ele é o Amém. Então, após revelar o joio e após revelar o trigo em Jerusalém, porque assim Deus fez, foi necessário que no palácio Deus faça uma limpeza. Principalmente quando Deus disse: enquanto meu servo Davi acha que Aitofel é o cara, é meu porta-voz, e que seu amigo, que é falso, e diz ser seu amigo, eu vou corrigir, eu vou tratar o meu servo, eu vou lhe mostrar quem é Absalão, quem é Aitofel e quem é Uzai, que justamente era o amigo, que não era amigo. E quem são muitos israelitas, cujos dizem: meu rei, nós queremos te obedecer. Deus fez uma limpeza. E quando Deus faz uma limpeza, Ele revela o sujo. Porque não tem como fazer uma limpeza sem que o limpo seja, o santo seja identificado e o maculado, o sujo seja maculado. Ou seja, o joio e o trigo, de repente, nessa tribulação, nessa situação drástica para Davi, tudo é revelado. Inacreditável. Tremendo, né, gente? O Senhor começa a sua limpeza.
E o juízo de Deus não seria a varredura do soberano? Certamente sim. Segundo Samuel 18:1, olha que diz: Davi passou em revista o exército e nomeou comandante de batalhões de 1.000 e de 100. Depois Davi dividiu o exército em 3 companhias. Uma sobre o comando de Joabe, outra sobre o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sobre o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com você. Davi diz: eu irei marchar com você. Mas os homens, os soldados, disseram para Davi: não faça isto. Não faça isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Vale por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e ali nos dê apoio. Que soldados eram esses que Davi tinha, né? O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidade de 100 e de 1.000. Uau! Davi, ele estava indo para o deserto. O negócio estava apertado. Já tinha recebido por parte dos seus espias, Zadok e Abiatar, que eram sacerdotes lá em Jerusalém, já tinham ouvido aquilo que Absalão estava decidido a fazer e agir contra seu pai, em matá-lo. Então Davi já se precave, se prepara e diz: bom, o inimigo está indo contra nós, nós vamos ter que nos preparar. Só que os seus soldados, os seus valentes, sobem honrar o seu rei. Sobem honrar o seu rei. E como nós vamos aprender? Como nós vamos aprender como funciona e como deve ser estruturada uma igreja cujo Senhor levantou? Olha que tremendo. Pois, amada igreja, eu estou falando com a amada igreja. Se o Senhor te concebeu a grande oportunidade de pertencer a um exército levantado pelo próprio Senhor, se você pertence a uma igreja de soldados valentes e recebeu a graça de ser liderado por um Davi, então poupa o teu rei. Isso mesmo. Então, poupa o teu rei. Se o teu rei, o teu líder, aos teus olhos, vale 10.000 homens, olha o valor que os discípulos de Davi estavam dando para Davi. Isso não se chama honra? Isso não é admirável? Eu acho isso tão bonito. Tão bonito. Isso não é idolatria. Isso é honra. Porque a idolatria é uma coisa. Mas honra é quando o rei diz, quando o rei Davi estava emocionalmente abalado, traído pelo filho, traído pelo seu amigo em Jerusalém, Uzai,
traído por Aitofel, traído pelo seu povo, fraco, sim, fraco, enfraquecido psicologicamente, enfraquecido sentimentalmente, certamente com suas forças físicas também sugados pela situação, pelo confronto. E o seu soldado dizer, quando Davi diz, eu vou marchar com você, eu vou com você, eu vou batalhar com você. Esses disseram, não, meu rei, não faça isso. Eles vão querer te matar. Porque o que Absalão quer é matar Davi. Se a coluna é trincada e assim demolida, destruída, todo o prédio cai. E o que faz uma igreja que é igreja? Soldados, membros, discípulos, que são discípulos, se preocupem, orem, se preocupem em saber como Davi está. Poupem Davi quando é para poupar. Poupa seu rei. Poupa seu líder. Isso é honra. Um líder que é líder, ele sempre dará o que ele puder para ir junto aos seus soldados contra as obras do mal. Eu lhe garanto que isso é verdade. Porque ele sempre tem no seu coração inteira a obrigação de estar junto com a igreja. Mas a igreja deve estar atenta com as necessidades e limites, que Davi pode oferecer por parte de Deus. Aquele que não ama o seu líder, o sugará. Aquele que não ama o seu líder, jamais o poupará. Por quê? Porque ele não se preocupa em saber o que meu líder precisa. Mas sempre, líder me aconselha, eu preciso de você, eu preciso, me dá, eu preciso. Sabemos que é necessário que um líder levantado por Deus deve ser colocado à disposição aos seus discípulos, se é discípulo, obviamente, mas a que assiduar. Mas uma aliança é bilateral. Ela deve funcionar de ambos os lados. Uma pessoa, um discípulo que não ama o seu líder, jamais entenderá o fato de que Davi possa ficar no acampamento. Por quê? Quer saber por quê? Eu vou lhe falar. Porque para esse, a obrigação de Davi é doar-se. E não está errado. É verdade. A minha obrigação é me doar por você. E ai de mim se não fizer. Mas, por parte daquele desonroso, cujo reivindica, não há amor. Não há amor. E por não ter amor e não ter honra, esse só vê o lado dele porque não entende sobre aliança. Por acaso, uma aliança não é bilateral? O que significa bilateral? Que ambos devem ter compromisso em defender
em honrar-se, em se doar e tirar de si por amor e se sacrificar. Um discípulo que tem uma aliança com seu líder não deveria também se preocupar com Davi, como Davi está, não deveria se preocupar a saber como Davi está e quais são as limitações de Davi? Pois o Senhor, nessa noite, exalta alguns. Exorta algum nessa noite, porque esses cujos se dizem soldados querem sempre que Davi faça tudo. Sempre. E inclusive batalha por eles. Batalha por eles. Se batalhas cujo Senhor te capacitou para vencer, se as batalhas cujo Senhor te capacitou para vencer são permitidas por Deus, por que Davi deveria sempre estar em primeira fileira de batalha? Mas alguns dizem, não. É sempre obrigação de Davi batalhar por mim. Então, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não é errado orar por mim. Não é errado pedir oração. Mas é errado você não ter aliança e compromisso com aquele cujo é chamado a ser seu rei, a ser sua autoridade, se tem autoridade, que cuida de você, a lhe defender. A Bíblia diz que Davi selecionou comandante e soldados para guerrear. E por acaso, Davi instruiria a autoridade que não fossem capazes de vencer o exército liderado por Absalão? Você acha que Davi instruiria e escolheria a autoridade que não fossem capazes de vencer o adversário? Se Davi diz tu, e que eles são capazes. Entendeu, vinhateiros? Entendeu, presbíteros? Ouviu, pastores? Então, se você recebeu por parte do seu líder o título, a capacitação, a unção para batalhar e vencer Satanás, porque sois nutrido pela palavra e revestido pela unção que está sobre Davi, então vá e combate, e certamente o Senhor te dará vitória. Porém, poupa teu rei. Poupa teu rei e não suga o teu rei. Então, amados, há batalhas cujo Davi deverá batalhar com você. Porque os soldados, eles não têm a capacitação e a autoridade de Davi. E, obviamente, não cabe outra opção a Davi batalhar junto com eles. Eu estou me lembrando agora do Getsemane. E, por acaso, no Getsemane, Jesus não guerreou junto aos seus discípulos em intercessão, porque o príncipe deste mundo estava chegando? Mas a batalha cuja deverás deixar Jesus dormir no barco. A batalha que você e eu deveremos deixar Jesus dormir no barco e deverás poupá-lo de remar. E quando vier a tempestade, deve ser você a repreender o principado que age atrás da tempestade. Consegue entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar? Então, disse a palavra, e o rei
ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidade de 100 e de 1000. Que bonito, meus amados, quando a igreja anda, marcha em unidade. Em unidade, que bonito quando a noiva amadurece e ama o seu líder. Glória a Deus! E eu lhe faço uma pergunta, igreja. Quanto vale aquele cujo paga o preço para te proteger? Quanto vale? Me responde. Para o soldado de Davi, Davi valia 10.000 homens. É muita coisa. É muita coisa. Veja o quanto amava, honrava e dava valor. Porque honrar é dar valor. Que bonito. Pois eu vos digo nessa noite, tudo e todos aqueles que um homem valoriza é poupado. Já pensou se o rei Davi morrer? Já pensou? Se a coluna do prédio desaba, o que acontece com o prédio? Todo o prédio cai. Isso é o entendimento que a igreja de verdade deve ter, até mesmo em honrar seus líderes. O que seria do exército de Davi, cujo sabe que o rei Absalão é falso? Com certeza. Agora nós vamos ler o que está escrito, inclusive nos versículos anteriores. Presta atenção. Está em 2 Samuel 17, 27 a 29. Olha isso. Quando Davi chegou a Manaim, trouxeram a Davi e a seu exército camas. Olha que trouxeram para Davi no deserto, sabendo aquilo que Davi está passando, porque se interessaram a saber o que Davi precisa. Trouxeram a Davi camas, bacias e utensílios de cerâmica e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam, olha isso, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Que lindo, meus amados. Pois eu vos digo nessa noite, por parte do Senhor, nem todos são chamados para serem intercessores no exército de Davi. Nem todos são escolhidos por Davi e dizer, tu vai ser Joabe e vai cuidar da parte desse exército. Tu aqui vai ser isso. Tu aqui. Nem todos são chamados para ir para a batalha. Há pessoas que são chamados de uma maneira diferente. Mas o chamado desses, cujos são inseridos dentro do propósito de Davi, vencer e alcançar propósito para o reino de Deus, é fazer aquilo que esses homens fizeram. Em se preocupar em saber aquilo que Davi precisava junto com todos os seus soldados no deserto. No corpo da Igreja de Cristo, há quem são chamados a trazer camas para o rei e os seus soldados. Camas
algo material. Por acaso, não tens prazer em ver Davi descansando numa cama decente? Por honra e aquele cujo foi instituído por Deus? Outros, amados, são chamados para abençoar a obra de Davi e trazer cerâmicas e bacias, trazer trigo, trazer cevada, farinha, grão, torrados, feijão e lentilha, como fala a palavra do Senhor, mel e coalha, ovelhas e queijo de leite de vaca. Sabes por quê? Porque está escrito em 2 Samuel 17, 29, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Você que tem esse chamado em abençoar o ministério de Davi, você se preocupa em saber o que Davi precisa? Você se preocupa em saber o que Davi precisa? Sabe, Davi não foi atrás desses em dizer, pessoal, nos dá, como muitos mendigam. Não, esses se preocuparam em saber, meu rei, o que você precisa. E às vezes nem precisa sequer pedir, porque basta observar quando uma pessoa se aproxima em saber o que o rei precisa. Pois eis aqui o papel de uma igreja verdadeira. Eis aqui o papel daqueles que conhecem o seu chamado. Para saber o que o teu ministério precisa, certamente você tem que se interessar acerca dos propósitos e acerca dos alvos de conquista do seu ministério, liderado por um ungido do Senhor. Porque para isso você tem que ter a convicção que Davi vale no mínimo 10.000 homens. Ou seja, tenha, pois tu, a revelação de quem Davi é. Se você tem a convicção de quem Davi é, então sonha junto com ele ao cumprimento da missão, do propósito de Davi vencer o rei Absalão, o rei falso. Consegue entender? Pois no final, certamente todos aqueles que são posicionados e entendem seu assento, entendem sua posição, receberão seu galardão. Inclusive, aquele que dá semente para aquele que sai semear. Pois nessa noite, amados, por direção divina, e o Senhor sabe o quanto eu tenho dificuldade com essas coisas. Eu farei aquilo que eu nunca fiz em nenhuma pregação durante 3 anos e meio. Porque eu não gosto de falar sobre isso. Porque assim como o rei Davi, eu não gosto de pedir. Eu não gosto de pedir. Mas que essas pessoas possam entender aquilo que Davi precisa. Mas é necessário expor os alvos. Assim diz o Senhor para mim. Expor os propósitos e a necessidade da USE. Certamente,
nessa noite eu vos digo, eu preciso de pessoas assim, cujo possam contribuir com a acústica desse ministério, nesse estúdio onde eu estou. Tem barulho, tem carro e ainda nós não resolvemos o nosso problema. Nós precisamos de pessoas movidas pelo Espírito Santo a contribuir para o exército de Davi. Cestas básicas, ajudar pessoas cujos pobres não estamos nesse ministério. Nós precisamos de pessoas a contribuir com camas, com bens materiais, porque tem pessoas que talvez não tenham capacitação e o chamado de intercessão, mas são pessoas cujo talvez o Senhor levantou com bens materiais, com terras, com campos, com gados, com leite, com vacas, para poder contribuir com o ministério de Davi. Se vê em Davi o valor que Davi representa. Agora, atenção, eu falo para esses, não dê aquilo que você não tem. Eu não quero que você dê aquilo que você não tem, porque eu não quero que nenhum de vocês se endivida. Porque o charlatão, ele toma e arranca até daqueles que não têm. Mas Davi receberá daqueles que possuem terra, casas e gados, porque assim o Senhor levantou esses, para que os bens glorifiquem aquele cujo os abençoou. E quando a honra, meus amados, e amor por Davi, esses cujos têm uma função dentro do corpo, dentro da igreja, certamente se mostrarão muito generosos, porque onde há amor, sempre se tire de si mesmo para dar. Pela primeira vez, nessa noite, eu irei pedir a Glauco, a pessoa que se encarrega na parte da tecnologia, que está atrás, de colocar nessa noite o e-mail e também o número de WhatsApp para aquele cujo são tocados pelo Senhor, são tocados pelo Espírito Santo. Alguns vão poder dar contribuições monetárias e outros vão poder somar e ajudar com contribuições materiais. Mas eu vou pedir para essas pessoas que possam se identificar. Por isso que lhe passo o e-mail e lhe passo também o WhatsApp para você colocar o seu nome, aquilo que você decidirá por parte de Deus em contribuir para honrar Davi e seu exército. E certamente o Senhor lhe dará o seu galardão. Porque quando Davi retomará o seu trono em Jerusalém, Davi lembrará quem esteve com ele, quem o honrou e quem não o honrou. Pois assim, quando o Senhor voltará a ser rei em Jerusalém, pois aqueles cujo tiveram oportunidade de honrar Davi, quando Davi precisava, pois certamente receberão seu galardão em terra de Jerusalém. Ali está o e-mail, ali está o número de WhatsApp. Coloca o seu nome, especifica a sua doação.
obviamente nós vamos entrar em contato com você. E antecipadamente, para todos esses, que o Senhor possa retribuir e registrar esse ato de bondade e de honra àqueles cujo vem em mim o valor de um Davi. Glória a Deus. Sobre essas palavras, eu quero agradecer ao Senhor e já agradecer àqueles que foram tocados pelo Senhor. É a primeira vez que eu falo isso, porque foi por direção. Porque eu não falo de contribuição, nem às terças e nem ao sábado. É a primeira vez. Pai amado, eu lhe agradeço, porque eu tenho convicção que nessa noite há pessoas cujos foram chamados a serem Joabe, a serem soldados, a batalhar e doar sua vida em prol do ministério da Online World Church. Pelas suas orações, sua entrega, seu tempo, porque foram chamados a batalhar. Mas outros foram chamados para estarem na cidade, lá no deserto, em Manaim, onde Davi está. Mas certamente esses têm um chamado muito importante para que os soldados não venham a perecer, e nem Davi, mas tenham também sua cama para descansar no deserto e tenha tudo aquilo que precisa, pois toca o coração desses, meu Rei. E lhe agradeço antecipadamente por toda a contribuição cuja essa pessoa se dispõe a fazer. Que o Senhor possa abençoar essas vidas cujos foram tocados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.